Nós estamos voltando para mais um bloco do nosso programa aqui no estúdio da House Decor e hoje eu recebo com muito prazer os profissionais da área de medicina, em específico da área de cardiologia, mais respeitados em nível nacional e até internacional. E além de tudo, meu grande amigo, Dr. Sérgio Paulo Almeida Bueno de Camargo, está aqui conosco mais uma vez. Dr. Sérgio, prazer em recebê-lo conosco aqui. Muito obrigado pelo convite, Pedro. Estaremos novamente tratando dos assuntos interessantes envolvendo a nossa cardiologia. E a cada encontro nosso tem uma série de novidades, né? Algumas delas alarmantes, que são resultado de pesquisas aí que apontam cada vez mais os infartos, os AVCs como a principal causa de morte no mundo, no Brasil, né? E outras um pouco mais animadoras, que são resultado de pesquisas, né? Sim, a cardiologia, Pedro, segue sendo a locomotiva da medicina mundial. Ela que mais rapidamente incorpora novas tecnologias, ela que mais questiona os resultados dela, porque ela trabalha com dois fatores. Primeiro, a ausência de cura. Nós não curamos. Nós reduzimos risco. E segundo, morte como primeiro evento. 40% vão para a morte súbita sem nenhum aviso prévio. Né? Essas duas situações fazem com que o cardiologista seja um especialista inquieto. Sim. Ou seja, ele está sempre buscando, se hoje os dados nos mostram uma possibilidade de proteção da ordem de 70% de morte, infarto e acidente vascular cerebral, nós queremos 75%, nós queremos aumentar esse percentual. Então, daí, essa inquietude da cardiologia. Né? O cardiologista é um profissional inquieto. Está em constante pesquisa, não é? E quando a gente fala para uma pessoa assim, olha, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim, normalmente a pessoa fala assim, me dá ruim primeiro para depois virar bom. Então vamos falar primeiro dos números alarmantes, né, que infelizmente nós temos que divulgar, até no sentido de orientação da população. Hoje, de cada 3 mortes no Brasil, uma delas é causada por infarto ou por AVC, não é? Que tem relação com a cardiologia. Nós temos aí algo em torno de 17 milhões de brasileiros que sofrem dessa doença, que tem algum tipo de cardiopatia. Então, apesar dos estudos, apesar das campanhas de orientação, e sempre que o Dr. Sérgio vem aqui, ele enfatiza demais essa coisa, né? Olha, Pedro, não é bom, é interessante divulgar o resultado das pesquisas, os avanços da medicina, mas o mais interessante é orientar a população para a prevenção, né? E apesar de todas essas campanhas, infelizmente, continua crescendo, em especial entre as mulheres, né, Sérgio? Sim, as mulheres passaram a ser parte do cardápio do cardiologista hoje, do ambulatório do infelizmente, né, Sérgio? Elas pleitearam tanto a igualdade que elas conseguiram até no infarto. Até no infarto, né? Então, hoje, as mulheres, elas passam a ter a primeira causa de morte nas mulheres, são as doenças cardiovasculares, né? E, como você diz, é uma verdadeira, uma condição epidêmica, né? A doença cardiovascular no nosso país, ela atinge proporções epidêmicas e somente atrás de mensagens como essa que hoje você me propicia dar aos nossos pacientes e amigos, através de medidas de alcance da população na prevenção dos fatores de risco, é que nós poderíamos conter essa imensa população de pacientes que baterá as portas dos nossos hospitais. Como eu digo, não haverá dinheiro, não haverá recurso para tratar pacientes que chegarão aos nossos hospitais caso não sejam adotadas medidas de prevenção imediatas. Nesse aspecto, essa sua telinha é uma medida muito importante. A gente ouviu aí recentemente, né, tem uma matéria realizada falando sobre palpitações, né, que atletas de alta performance, atletas profissionais das mais variadas modalidades esportivas, sentem palpitações, atores, atrizes, cantores, se discutia muito essa coisa, até que ponto essa palpitação pode ser uma adrenalina, um nervosismo natural, né, da situação ali diferenciada, ou até que ponto isso pode ser uma doença cardiológica. Nós vemos o triatlo, pentatlo, a maratona, né? A própria história, como o atleta de maratona, ele correu 42 quilômetros, ele deu a notícia ao general de que tinha ganho a batalha e caiu morto. Caiu morto por quê? Ele tinha doença cardíaca? Não tinha. Ele foi submetido a uma solução extrema. Como eu disse, esses esportes
não são atividades que nós cardiologistas sugerimos que sejam executados. Porque leva agora, só ao limite, porque, né? Esses esportes, na realidade, eles estão à busca dos limites do ser humano. Né? E muitas vezes isso pode ultrapassar a segurança, levando a eventos, mesmo em corações normais, a ocorrência de morte súbita. Né? Então, eu diria, toda e qualquer pessoa que deseje se submeter a esportes de limites, obrigatoriamente ela deverá se fazer uma avaliação detalhadíssima, porque mesmo com uma avaliação detalhadíssima, nós não podemos excluir a ocorrência de arritmias em condições não ideais. Me parece que não é incorreto afirmar que tudo que é demais acaba sendo prejudicial. Se na área de esporte, né, que é uma atividade saudável, acontece isso, imagina do outro lado. Né? Nós tivemos aí recentemente um episódio trágico de uma festa que aconteceu em Bauru, uma festa universitária, né? E que acabou redundando aí na morte de um jovem de 23 anos. Ele acabou participando nessa festa de um campeonato para eleger quem bebia mais, né? Cada 1 minuto eles tomavam uma dose de vodka, ele chegou a casa aí das mais de 30 doses e aí acabou tendo um infarto. E a família o apontava como praticante de esporte, como uma pessoa de alimentação saudável, um jovem de 23 anos, ou seja, aparentemente não teria nenhum risco cardiológico, né, Sérgio? Pedro, é como nós falamos, situações extremas, e isso envolve a utilização do álcool como de outras substâncias, por exemplo. Hoje nós vemos muito uso desses energéticos. Os energéticos são substâncias com alto teor de cafeína. Né? E a cafeína, Pedro, é uma condição, é um elemento que pode propiciar, favorecer a ocorrência de arritmias. Arritmias muitas vezes fatais. E ainda mais quando combinada com a bebida? O álcool potencializa, assim como potencializa a ação da cocaína. Né? Nós vemos a cocaína também como um fator, infelizmente, na nossa sociedade presente. E isso, obviamente, é objeto de questionamento por todo cardiologista, a questão de a utilização de droga ilegal. Né? A cocaína, ela segue sendo um fator de risco alto, né? No desencadeamento, tanto no desencadeamento de arritmias potencialmente fatais naquele usuário esporádico, né? Aquele que nunca usou cocaína e um belo dia numa festa ele se coloca a usar cocaína junto com álcool. Isso daí é uma associação perigosíssima e pode induzir a alterações cardíacas graves, arritmia e morte. O segundo é aquele usuário contumaz da cocaína. A cocaína, ela altera a estrutura do interior das artérias coronárias, favorecendo com que haja, por outro mecanismo, a ocorrência do infarto. Vamos falar um pouquinho sobre os avanços, né, que estão sendo alcançados aí com a pesquisa nessa área cardiológica. E aí a nossa produção acabou investigando, né, pesquisando aí alguns avanços. Um deles é com relação ao stent, né, Sérgio? O stent que todo mundo conhece, ele é colocado, né, dentro da artéria, exatamente para desobstruir essas artérias e mantê-las sem obstrução. Hoje tem os stents bioabsorvíveis, né? Sim. Olha, é uma condição que está bastante promissora. Né? A ocorrência desses stents são molinhas que são colocadas dentro da artéria coronária, evitando que essa artéria coronária volte a se fechar. O que ocorre? Esses stents, após um período que gira de 4 a 8 meses, eles seriam absorvidos. São feitos por polímeros, não mais metais. Então, de maneiras que nós não teríamos mais a necessidade de manter esses pacientes que hoje são mantidos sob terapêutica contínua, uma vez colocado o stent. Ou seja, toma um remédio pro resto da vida. Tem que tomar o remédio do resto da vida para evitar a oclusão do stent. Né? Esses bioabsorvíveis, a grande vantagem seria que após um período, esses pacientes não teriam que tomar determinados medicamentos que são anticoagulantes. Outra novidade na área cardiológica seria ali a cirurgia para pacientes acima de 80 anos. Tá me dizendo, são as né? próteses, as válvulas, né?
principalmente as próteses aórticas, das válvulas aórticas, que passam a ser passíveis de serem colocadas através de técnicas por catéter, né? Sim. O que ocorre? Existe um quadro que é a estenose aórtica, é uma degeneração da válvula aórtica. A válvula aórtica que nós temos na saída do ventrículo esquerdo, e é uma válvula que é muito importante. E com a idade, os folhetos dessa válvula vão se soldando, evitando que haja uma abertura adequada. Isso faz com que, com o passar do tempo, essa abertura se torne crítica, havendo necessidade da troca dessa válvula. Até então era feito por uma cirurgia convencional, ainda é feito por eleição, idealmente a cirurgia de troca convencional é o ideal. Todavia nós vamos observar pacientes idosos com presença de comorbidades importantes, diabetes, doença pulmonar, doença vascular cerebral, são pacientes de alto risco a serem submetidos a uma cirurgia convencional com extracorpórea. Que é uma cirurgia complexa. É uma cirurgia complexa e com um grande risco, principalmente na lesão neurológica. Então, esses pacientes não elegíveis para a cirurgia convencional podem hoje serem beneficiados através do implante dessa válvula, através de um procedimento que é feito por um cateterismo. Uma outra observação que eu gostaria de fazer é com relação a um estudo que vem sendo realizado na Austrália, não é? Onde um hormônio está proporcionando, essa é uma busca já de muitos anos, um hormônio está proporcionando um resultado bastante promissor na multiplicação, na regeneração das células do músculo do coração, né? Esse é um outro capítulo da cardiologia, Pedro, que são as miocardiopatias. São aquelas doenças que afetam a capacidade do músculo de contrair-se, né? Nesse sentido, hoje, inclusive no Brasil, já foi lançado por uma empresa Novartis, um produto que está trazendo grande expectativa na melhora desses pacientes portadores de insuficiência cardíaca. Ou seja, a grande complicação de toda doença cardiovascular não tratada é a perda da capacidade do coração de bomba. Ou seja, ele começa a se dilatar. Então, hoje nós temos, primeiro, medicamentos que, com o uso permanente e contínuo, recuperam grande parte dessa capacidade, permitindo que esses pacientes voltem a ter uma atividade praticamente normal. São pacientes que têm muita falta de ar, são altamente limitados. A outra linha de pesquisa são substâncias que estimulariam a neoformação, a formação de novas células musculares, né? Nesse sentido, tem a questão desse hormônio e tem o sentido também do uso de células-tronco, principalmente no grupo da Bahia, né? Que infelizmente, nós termos ainda na nossa região, ainda lamentavelmente a presença da terrível doença de Chagas, nós temos pesquisadores que, vamos dizer assim, avançam muito no uso da célula-tronco no sentido de regeneração desse músculo cardíaco perdido. Eu sei que eu não posso terminar com o Sérgio sem antes ele nos passar a famosa cartilha, para que a pessoa evite, né, estar sendo um dos portadores de doenças cardiológicas, né? Atividade física. Pedro, uma coisa que nós brincamos, quanto mais nós avançamos no conhecimento profundo da origem das doenças cardiovasculares, mas nós retornamos à origem da importância das medidas elementares, qual seja mantenha a sua atividade física regular. Quer dizer, o exercício, Pedro, ele reduz colesterol, ele abaixa a pressão, ele emagrece, ele melhora o seu humor, ele melhora a autoestima, né? E não há nenhum medicamento que contemple tantos benefícios em conjunto quanto a prática regular de exercício. E sem efeitos colaterais, e não tem efeito colateral nenhum. Exercício. Segundo, faça uma alimentação adequada, use bastante verdura, legume, na nossa região, abuse do peixe, né? E, fundamentalmente, outra coisa, seja feliz. Sabe por quê? Hoje, a última fronteira da cardiologia, Pedro, é a interação do nosso sistema nervoso central com
o nosso coração. As emoções são fatores muito importantes. Sérgio, parabéns. Muito obrigado. Sempre bom tê-lo conosco aqui. Muito obrigado. E agora nós vamos fazer um intervalo rapidinho, são só 2 minutinhos e nós voltamos, não sai daí.